comecei essa live falando o seguinte: todo ser humano busca o sucesso. Todo ser humano busca autorrealização. Todo mundo quer ter uma vida melhor, e isso é com certeza um desejo do coração de todos. Ainda mais quando nós nascemos de novo. Depois que nós nascemos de novo, depois que nós entregamos a vida a Cristo, o próprio Espírito de Deus se encarrega em nos guiar, em nos dirigir, em nos conduzir triunfantemente. Nós hoje somos a igreja triunfante de Jesus. Jesus já conquistou para nós uma vida abundante através do seu sacrifício na cruz. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso foco. Aquilo que não tiver em abundância na sua vida está em disfunção, precisa ser ajustado, buscar realmente o tempero certo, buscar a sintonia adequada para que você se encaixe dentro disso e pela fé possa desenvolver-se em uma vida abundante. Veja, o sucesso, a prosperidade ou a vida abundante que todos nós desejamos não é o mesmo parâmetro para todo mundo. Na verdade, isso é muito relativo, né? Ela é, na verdade, relativa à prosperidade, ao sucesso. Por quê? Porque pode ser que para você sucesso hoje é ter um carro importado, mas pode ser que para outro ter sucesso é ter um bom emprego, para outro, para ter sucesso é ter comida na mesa, tá? Talvez para outro ter sucesso é ter uma família dentro de casa, ajustada, tudo certinho. Para outro ter sucesso é ter um casamento. Bom, mas para todas essas coisas existe resposta, e todas essas coisas a resposta está na palavra de Deus. Débora Cunha, ela é minha filha querida também, assim como a maioria de vocês. Ela gosta, né, admira demais o versículo que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versos 2 e 3, que diz assim: graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo conhecimento completo daquele que lhe chamou para a sua própria glória e virtude. Então veja, tanto a graça que nos dá gratuitamente tudo aquilo que foi conquistado em Cristo, como a paz que excede todo entendimento, que nos faz repousar tranquilamente, sem preocupações, sem dor de cabeça, né? Tudo isso se multiplica, significa que já existe em nós, mas se multiplica por meio do conhecimento. Se eu estagno o meu conhecimento, eu estagno o meu processo de crescimento. Se eu estagno o meu conhecimento das Escrituras Sagradas, eu paraliso o meu desenvolvimento e o meu crescimento natural em direção ao sucesso. Então eu tenho que ter consciência que amanhã eu preciso ser melhor do que o que eu sou hoje, que hoje eu já sou melhor do que o que eu fui ontem. E nesse processo, o que nos leva a essa melhoria, o que nos leva ao crescimento é o entendimento, a revelação da palavra de Deus. Não é só a leitura, não é só ouvir com ouvidos, é ouvir, receber com mansidão e transformar isso numa prática diária. Você precisa todos os dias se mergulhar na palavra, pegar uma nova revelação da palavra, trazer para dentro do seu coração e praticar essa palavra continuamente até que ela se torne parte de você. Eu já dei aqui para você esse exemplo, mas eu quero dar de novo. Sabe, uma pessoa que está com sinusite, certamente se for no médico e o médico considerar que essa sinusite realmente é uma infecção que está mais agravada, vai passar um determinado remédio, e o remédio certamente vai ser clavulanato de potássio com amoxicilina de 800 miligramas. Estou te falando isso porque inúmeras vezes eu já passei por esse problema e acabei tendo que tomar esse tipo de remédio. Hoje, graças a Deus, estou isento disso já há alguns anos, não tenho tomado, graças a Deus, né? Não tenho sido acometido disso. Mas se você for no médico por causa de uma sinusite muito forte, certamente você vai ter que tomar esse tipo de remédio. Agora, veja, você vai no médico, você até já sabe qual é o remédio, mas você não tem como comprar esses remédios se você não tiver receita. Não tem, você não vai adquirir esse remédio se você não tem a receita. Esse remédio só se vende com receita. Então você vai no médico, vai pegar a receita está em sua mão agora, está de posse da receita, então você vai passar numa farmácia e vai adquirir. Veja, quando você tem a receita na mão, você sabe o que resolve o problema. Você sabe, mas saber não resolve o problema. Se você tiver apenas a receita do remédio, não resolve o teu problema de sinusite. Então, veja, só saber o que resolve, não resolve. Então eu vou ter que tomar posse, adquirir o que resolve. Saber que a palavra resolve, bom, não vai resolver o teu problema. Você vai ter que adquirir a palavra, você vai ter que tomar posse da palavra, você vai ter que absorver essa palavra. Então eu vou lá e compro o remédio. Bom, agora eu tenho a palavra, agora eu tenho o remédio. Mas o ter ainda não resolve. Não resolve. O comprar o remédio é similar a você receber a palavra, entender e saber onde está escrito. Então você pega o remédio e agora você sabe o que resolve e você tem nas mãos o que resolve, mas ainda assim não resolve o teu problema.
Se você colocar aquele remédio numa prateleira e ficar olhando para ela todo dia, sabendo que ela está lá, sabendo que resolve, e não usar, não tomar posse, não fazer uso desse remédio, também não resolve o teu problema. O que você precisa fazer? Você precisa abrir, botar para dentro e fazer com que esse remédio se dissolva dentro de você. Quando você toma esse remédio, o doutor Alexandre está aí e pode reiterar isso comigo, que ele é médico, né? Inclusive um excelente médico, mora em São Paulo. Se você toma esse remédio, você está tomando princípios ativos. Esse princípio ativo caindo no seu sistema digestivo, ele vai cair na circulação sanguínea. Rapidamente, esse princípio ativo vai saturar no seu corpo através da corrente sanguínea. Você agora estará saturado por esse princípio ativo, ou seja, ele passa a fazer parte do teu organismo como todo, né? Então, fazendo parte do teu organismo, ele começa a estimular o teu organismo a produzir aquilo que de fato vai resolver o problema. Ou seja, o próprio corpo vai combater aquela infecção, tornando você uma pessoa saudável. Veja, a mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Se você deseja o sucesso, se você quer ter o sucesso, você sabe o que resolve. O que resolve o sucesso na vida do ser humano é a palavra de Deus. Agora, saber não resolve. Você precisa adquirir, tomar posse, buscar, ler, entender, compreender, trazer para dentro de você. Mas ainda assim não resolve. Você precisa fazer com que ela seja saturada em você, de maneira que a palavra e você sejam uma coisa só. Quando você e a palavra se tornar uma só coisa, então as suas ações serão a palavra. Ou seja, não é a palavra por si só que vai sair fazendo coisas, é você que vai fazer, estimulado pela palavra que está dentro de você e saturou a sua vida. Então veja, a palavra vai estimular você a fazer a coisa certa para ter o resultado certo. Deu para entender? Veja, nós temos aí participando conosco o pastor Augusto, um grande abraço direto da Escócia. Um grande abraço para você, seja muito bem-vindo à nossa live. Então veja, eu tenho o que resolvo, né? Eu sei o que resolve, eu tenho o que resolve, mas eu torno o que resolve parte de quem eu sou, parte do meu ser, saturando a palavra em mim de maneira que eu e a palavra se tornem uma coisa só. Então a palavra vai me estimular pela fé a ter uma prática diferente, e a minha prática diferente é que de fato vai fazer com que eu tenha o sucesso que eu não tinha obtido ainda, seja na família, seja financeiro, seja no trabalho, seja na igreja, seja na liderança, seja em que aspecto for, né? O problema é que a nossa mente, desde a nossa infância, foi bombardeada pelo mundo e nós não alcançamos, nós vivemos segundo o padrão do mundo. A pastora Carol da Itália também está aí conosco. Carol, um grande abraço para você, seja muito bem-vinda à nossa live. Todos os dias tem live às 11 horas da manhã no estudo sistematizado do livro de Provérbios. Então veja, se nós queremos ter, nós temos que ter que mudar de vida. Eu estava pregando em Florianópolis nesse final de semana e as pessoas foram anotando aquilo que eu estava pregando e depois fizeram uma postagem na internet. Existe uma vida diferente para você viver, mas para isso você precisa pensar diferente. Se você estiver com a sua mentezinha formatada e não reconhecer que você está errado nas ações, você vai continuar fazendo a mesma coisa e infelizmente vai ter os mesmos resultados a vida inteira. Não adianta, eu vou bater nessa tecla a minha vida inteira. Não adianta enquanto você achar que você está certo, você achar que vai ter resultado diferente. Não vai. Você fazendo a mesma coisa só vai alcançar os mesmos resultados. Se você acha que você está certo e não vai mudar, então se contente com os resultados que você está tendo, porque outros você não terá. Agora, se você quer ter resultado diferente na sua vida, você precisa primeiro, eu estou errado em alguns comportamentos, eu estou errado em algumas ações, eu estou errado em algumas coisas que até considero certo, mas eu vou considerar o que a palavra de Deus diz e logo após você muda o seu comportamento e aí inevitavelmente você muda os resultados. Não adianta. Enquanto você achar que você é o dono da razão, enquanto você achar que você está coberto de razão em tudo quanto você faz, você tem que se contentar apenas com os resultados que você tem. Você não vai sair do lugar, você não vai ter outro resultado, senão o resultado que você já está conquistando hoje. O resultado que você tem hoje é invariavelmente baseado no seu comportamento, nas suas ações, nas suas atitudes. Você não vai conseguir mudar o mundo, você não vai conseguir mudar as pessoas se você não mudar a você mesmo.
Vou te dizer uma coisa, já falei isso aqui algumas vezes, a mudança se faz necessária, muda, nem que saiba o cabelo de lugar, um dia você penteia para lá, um dia você penteia para cá, mas muda, porque até o cabelo que você muda pode gerar um resultado diferente. Ninguém nunca te elogiou, no dia que você mudar o cabelo de lado, alguém vai dizer, você mudou o cabelo, que coisa bonita, ficou bom. Outro dia eu penteei meu cabelo diferente e recebi elogios aqui ao vivo. Então veja, poxa, eu não recebo elogio nenhum, é porque a pessoa faz a mesma coisa, muda, poxa. Se você muda, alguém vai te despertar para algo ou ver coisas diferentes em você que vai despertar uma ação diferente. Então não existe resultado diferente sem mudança. Não adianta. E a base da nossa mudança tem que ser sempre a palavra de Deus. É isso que funciona. Então veja, eu preciso saber que a palavra resolve o meu problema, adquirir a palavra ou tomar posse ou abrir e entender a palavra e depois torná-la parte de quem eu sou. Então essa palavra vai estimular a minha vida a um comportamento diferente. E esse comportamento diferente, ele vai gerar resultados diferentes. Já falou alguém com muita propriedade que insanidade mental é você ter o mesmo comportamento e querer resultados diferentes. Isso é insanidade mental, isso não vai funcionar jamais. Então fica ligado nisso, porque isso é uma verdade absoluta. Então, dentro dessa perspectiva, se você quer ter sucesso na vida, identifique suas áreas de fragilidade e mude. É simples assim. Quais são as minhas áreas de fragilidade? É aquelas que você mais observa que tem problema. Agora, pare de botar a culpa nos outros, dos problemas que você tem, e assuma a responsabilidade de que você pode ser o problema. Pastor, você faz isso todos os dias. É fácil? Não, porque isso passa por cima do orgulho, passa por cima da carne, passa por cima do que nós somos criados a vida inteira. A gente às vezes carrega complexos antigos, né? E a gente quer se firmar ou ter autoafirmação sobre esses posicionamentos. Não, eu estou certo e ponto final, vou até o fim. Bom, é um direito seu andar assim, é um direito seu pensar assim, mas pode ter certeza, você não vai ter resultado diferente, você vai ser infeliz no final do processo. Então, se você quer ter felicidade, se você quer ter sucesso, se você quer ver progresso na sua vida, se você quer ver resultados que realmente te motive, te anime, te coloque para cima, saiba disso. Você precisa realmente de mudança. Você precisa de alterar o seu comportamento, e isso é possível com a mudança de mente. Reconheça que você tem fragilidades nas áreas que você não está conseguindo sucesso. Procure uma nova forma, pela palavra, obviamente, de comportamento, de ações, de palavras que você emite, e certamente depois dessas ações você vai ter realmente um resultado satisfatório para a tua vida. A Bíblia produz exatamente aquilo que ela diz que ela produz. Se ela diz que produz paz e segurança, então a Bíblia produz paz e segurança. Se a Bíblia diz que naquilo ela produz prosperidade, então ela produz prosperidade. Veja, eu vou te dizer, é a mesma coisa das pessoas que querem ter progresso financeiro e não são dizimistas e ofertantes. Bom, é impossível, porque a Bíblia já diz, se você quiser ter abundância, vai ter que cumprir os princípios. Aquele que semeia, colhe, aquele que planta vai colher, mas quem retém mais do que é devido, se aliar procura perda. Aí você tem a vida inteira, poxa, eu não tenho realmente nenhum tipo de sucesso na minha vida financeira. No dia que eu tiver, pastor, eu vou ser dizimista e ofertante. Ah, mas não vai mesmo. Se você não ganha nada e não é fiel, e ganha 10 reais e não é fiel em 10, você vai ser em 10 mil, mas não vai mesmo. Se você está preso em 10, 100 ou 1000, em 10 mil, 100 mil ou 1 milhão, você muito mais vai ser fiel, muito menos será fiel, aliás, né? Então, é uma mudança de comportamento, de paradigma, é uma quebra de paradigma na sua mente, é uma mudança de crença. Você precisa quebrar na sua vida crenças limitantes, nas quais você está firmado por algumas coisas que infiltraram na sua cabeça durante a sua vida, né? E você está se firmando nessa autoafirmação que te impossibilita de ter sucesso em determinadas áreas da sua vida. E a palavra de Deus, ela é remédio infalível para tudo quanto há. Então fica ligado nisso, nós vamos mergulhar no estudo sistematizado do livro de Provérbios. Diz assim a palavra de Deus em Provérbios capítulo 15, a partir do verso de número 6. 15, 6, diz assim: o escarnecedor procura sabedoria e não encontra. Provérbios capítulo 15, eu errei aqui porque eu botei 14, né? Isso não é 15, rapaz. Vamos lá, 15, 6. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Olha, coisa interessante. Mais ainda, a língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a adoração dos retos é o seu contentamento.
O caminho dos perversos é abominável ao coração, mas este ama o que segue a justiça. E versículo 10 diz: disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Então são conselhos do sábio que nos ajudarão a caminhar em direção ao progresso. Se eu ouço isso aqui, eu acho legal, mas se eu adquiro isso aqui e eu faço com que essas palavras se tornem parte do que eu sou, e então eu tenho um comportamento com base nessa palavra, então eu terei um progresso, eu terei uma mudança e um resultado diferente. Não vai adiantar você pregar. Olha, eu vou te dizer, tiveram coisas na minha vida que muitas vezes eu subi, preguei e não pratiquei, mas eu também não obtive resultado. Isso não quer dizer, se eu subir ali pregar e não estiver praticando é feio. Não, a questão não é feio, a questão é que se eu estivesse pregando e não estiver praticando, eu estou usufruindo do benefício. Não se trata de ser feio ou deixar de ser feio, se trata de eu ser burro, porque isso eu estou enganando a mim mesmo. Como é que eu vou ficar batendo na tecla de que eu estou certo se eu estou tendo um resultado ruim? Eu quero ter um resultado bom na minha vida, e a única forma de eu ter um resultado bom na minha vida é se de fato eu estiver praticando algo conforme com a palavra de Deus. Eu preciso estar ciente disso. Eu sou livre, eu tenho escolhas, e até eu como pastor e aquele que estou te instruindo hoje, posso optar em não praticar a verdade da palavra. Mas se eu não praticar, o problema não é seu, é meu. O problema é meu, porque é eu que não vou desfrutar das verdades da palavra. Eu não vou desfrutar dos benefícios que me está proposto ou disponível para que eu viva a vida plena e sã. Então, nós temos que ser autorresponsáveis, parar de orgulho bobo, parar de qualquer tipo de vaidade e entrar na humildade. Para você ser humilde, ou para você receber resultados, você tem que ser humilde. Você tem que aceitar a palavra, aceitar a correção, aceitar que você está errado e mudar a sua forma de pensar. Se não houver humildade, não há resultado favorável para a sua vida. Vamos ler versículo a versículo agora. Provérbios capítulo 15, verso de número 6. Vamos lá. Vou ler numa versão mais prática agora. Veja, versículo, capítulo 15 de Provérbios, verso 6. Diz assim: há tesouro na casa dos justos, mas os rendimentos dos perversos causam pobreza ou problemas. Veja, olha como há sabedoria na palavra de Deus. Veja quanta sabedoria em um só versículo. Há tesouros na casa dos justos, mas os rendimentos dos perversos causam problemas. Veja, primeira coisa que a gente tem que entender o que é ser justo e o que é perverso, segundo a tradução bíblica aqui. Justo, segundo a tradução bíblica, é aquele que anda em justiça. Perverso é aquele que não anda na prática da palavra. Está falando de justo e pecadores. Veja, nós, a igreja de Jesus, somos justos, mas isso é uma verdade legal, mas para que eu tenha resultado do justo, eu preciso andar em justiça. Isso precisa ser um resultado vital na minha vida. Não basta só eu saber que sou justo, eu tenho que viver segundo essa nova realidade. Porque eu posso sair para dizer, eu sou justo, Jesus me justificou, mas viver como um pecador, ter atitudes de um pecador. E aí você não vai colher o resultado do justo, você vai colher o resultado do pecador. É óbvio, entendeu? Deu para sacar isso? Então veja, o que é justo? Justo é aquele que foi justificado por Cristo, mas que anda conforme essa verdade. Ele anda na prática da justiça. Perverso é aquele que está no mundo sem Cristo, vivendo no pecado, né? E vivendo fora da palavra de Deus. Então, nós já sabemos o que é uma coisa ou outra. Aí ele diz que na casa do justo há tesouros. Na casa do justo há suprimento. Na casa do justo há provisão. E tesouros vai muito além de que é só ter dinheiro. Tesouros é onde está o seu coração. Você ama a sua casa, você ama a sua família. E eu não estou dizendo amar porque todo mundo ama. Eu estou dizendo você tem uma família ajustada em amor. Você tem um casamento em amor. Você tem um negócio em amor. Você tem a provisão financeira em amor. Você tem tudo em abundância. Você tem autossuprimento ou um suprimento necessário e além do que é necessário para que você possa superabundar em toda a generosidade. Então, na casa dos justos, há isso. Quando eu ando segundo a justiça, quando eu ando de forma justa, quando eu vivo segundo os princípios da palavra, eu tenho a garantia da palavra de que eu vou ter sucesso. Eu poderia trocar essa palavra tesouros, né, por sucesso, né? Há sucesso na casa dos justos. Na casa daqueles que andam retamente, na casa daqueles que andam segundo os princípios da palavra, há sucesso, há tesouros, há prosperidade. E os que não andam, pastor?
E aqueles que não vivem segundo os princípios da palavra, que insistem, batem na mesma tecla, acham que não estão errados e continuam fazendo as mesmas coisas. Ele diz, eles até alcançam rendimento, mas o dinheiro, ao invés de ajudar, piora. Pastor, não há essa possibilidade. Ah, pois há sim. Eu vou te dizer, dinheiro demais sem Cristo dá mais problema do que traz solução. Vou te dizer, o dinheiro em excesso, sem Cristo, sem os princípios da palavra, ele traz mais dano, prejuízo do que, de fato, solução. Por quê? Porque uma pessoa sem Cristo, sem os princípios da palavra e detentora de muito dinheiro, dá-se uma sensação errônea de que ela pode fazer qualquer coisa, de que ela não precisa de nada e de ninguém. E isso gera algo chamado egocentrismo. E o egocentrismo vai levar as pessoas a desfrutarem de coisas ilícitas em busca de prazer lícito. E isso nunca vai acontecer. É por causa disso que pessoas que têm muito dinheiro sem Cristo acabam enveredando em drogas, acabam enveredando em prostituição, acabam enveredando em relações sexuais ilícitas e coisas do tipo, a todo tipo de luxúria, a todo tipo de vaidade. Jesus havia dito isso, ele disse, um coração ligado nas riquezas invariavelmente vai levar uma pessoa à depravação e à luxúria. Então, dinheiro em excesso na vida de quem não tem Cristo, não anda segundo a palavra, vai trazer danos que pode ser irreversível à vida humana, né? E eu não estou dizendo só de quem está no mundo não, crente também, que tem muito dinheiro, mas que não anda segundo os princípios da palavra, que não vive em generosidade, que não vive realmente segundo aquilo que a palavra diz, vai ter mais problema do que solução. O apóstolo Paulo já dizia isso, ele disse, aqueles que querem ficar ricos vão cair em ciladas e vão se atormentar com muitas dores. Infelizmente, isso é uma verdade certa. Então veja quanta sabedoria em um único versículo. Está aqui. Versículo 7 diz, a boca dos sábios espalha conhecimento, mas o coração dos tolos nada tem a oferecer. Veja, quando você anda em sabedoria e tem sucesso, como foi dito no versículo anterior, você é um forte conselheiro, você é uma pessoa que destila inspiração, que inspira pessoas, que motiva, você vai ser um influenciador de vidas. Mas e quem não tem? Quem não tem nada para oferecer, é vazio de tudo. Tem pessoas que são assim, você vê elas até aparentam ter uma vida boa, mas quando você vai conversar com elas, são fúteis. Elas não te acrescentam nada, a conversa é ruim, é fraca, não tem sabedoria, só fala do que tem, do que pode, do que fez. Eu conheço pessoas, infelizmente, pessoas muito, muito próximas, que são até ministros do evangelho, e sobem no púlpito e só sabem falar deles mesmos, só sabem falar do que eles foram nos países que eles frequentaram, visitaram, o que eles conquistaram, o que eles fizeram, a casa que eles compraram, o carro que eles estão usando. Isso é triste, isso é resultado de uma pessoa vazia de tudo. Não tem nada para oferecer, infelizmente, né? Nós precisamos ficar atentos a isso. Versículo 8 diz assim, os sacrifícios então dos perversos, são detestáveis ao Senhor, mas Ele tem prazer nas orações dos justos. Sabe, muitas vezes aqueles que não andam segundo a prática cristã, segundo a justiça pré-estabelecida por Deus, que não andam na prática da justiça, muitos vivem a fazer sacrifício na tentativa de apaziguar o próprio coração. Muitos são até ofertantes, muitos até fazem obras, né, na expectativa de que isso alivie o peso da consciência de não estarem andando segundo a verdade. É uma forma quase de comprar, né, uma absolvição da própria consciência, mas isso não vai funcionar. A única forma de nos purificar a consciência é por meio do sangue de Jesus. É por isso que a Bíblia diz, olha, aqueles que são justos, as suas orações são agradáveis a Deus. Eu não preciso fazer sacrifício, eu oro e Deus recebe, e eu vivo em justiça e paz e alegria e tudo aquilo que eu fui criado para ser e fazer, né? Então veja, isso é bem interessante. Versículo 9 diz assim, os caminhos dos perversos são detestáveis ao Senhor, mas Ele ama aquele que busca a justiça. Veja, na mesma sequência vem o outro versículo que diz assim, então, já que você está vivendo uma vida detestável e reconhece que está tentando comprar, né, buscar indulgências para aliviar a carga, né, daquilo que você anda praticando de errado, deixa eu te dizer, esse caminho para Deus é detestável. Caminho que agrada a Deus é caminho de justiça. A gente precisa reconhecer os nossos maus caminhos, a gente precisa reconhecer que a gente não sabe, a gente precisa reconhecer as nossas fraquezas, a gente precisa reconhecer invariavelmente os nossos erros, e não só reconhecer e tornar isso público, é importante. Não adianta você dizer, não, eu sei que eu não sei, mas na hora que as pessoas te perguntam, não, eu sei.
Isso não vai te ajudar em absolutamente nada. Ser humilde é o caminho do sucesso. Então, a Bíblia diz que o caminho da justiça, esse caminho, Deus ama. Deus ama aquele que busca o caminho da justiça. Então, isso é muito importante. E, por fim, versículo de número 10, que diz assim: quem abandona o caminho correto sofrerá uma disciplina severa. Quem odeia a repreensão morrerá. Muitos, infelizmente, após conquistar o sucesso, acabam abandonando o caminho que os levaram ao sucesso. Sabe, quando eu falo sobre gerenciamento do próprio sucesso, eu falo sobre plantar as melhores sementes. Pega isso. Você gerenciar o próprio sucesso é você continuar plantando as melhores sementes. O que isso significa na prática? Bom, é você avaliar o que foi que me levou até aqui. O que foi que me levou a fazer sucesso? Sabe quando foi que eu fiz sucesso, pastor? Eu fiz sucesso quando eu fui humilde. Eu fui sucesso quando eu ouvi o conselho. Eu fui sucesso quando eu reconheci que estava errado e então mudei a prática de vida. Eu fiz sucesso nisso. Bom, aí você fez sucesso e agora abandonou isso? Bom, se você abandonar esse caminho que te levou ao sucesso, você, além de sofrer danos e consequências, você corre um risco sério de morrer. Você corre o risco sério de entrar no caminho de morte. Porque uma vez que você não conhecia determinadas coisas, Deus até ignora, né, o tempo da nossa ignorância, da nossa inocência. Mas uma vez que você experimentou esse caminho, uma vez que você foi iluminado por essas verdades, uma vez que você já foi detentor de tudo isso, chegou ao sucesso e abandonou isso deliberadamente, já não resta sacrifício a se fazer. Satanás vai achar total legalidade na sua vida, porque isso é um ato deliberado de pecado. E então, nesse ato deliberado de pecado, virá sempre a consequência advinda pelaquele que, infelizmente, é o verdugo das nossas vidas, né? Que está sempre buscando nos colocar para baixo e nos fazer realmente escravos. Portanto, fiquem ligados. Não se esqueça, o único caminho de você fazer sucesso é quando você realmente sabe o que te pode levar ao sucesso, adquire o que pode te levar ao sucesso e torna prático esses princípios que podem te levar ao sucesso. E depois gerenciar o sucesso replantando dentro da sua vida os mesmos princípios que te levaram até lá. É isso que você precisa fazer. Pega essa correção. Humildade é a chave do sucesso. Tá bom? Fica com esse conselho, fica com essa instrução e tenha um dia extraordinário para você. Tá bom? Beijo no seu coração. Fiquem na paz e a gente tem um encontro marcado amanhã, às 11 horas da manhã, na sequência do nosso estudo sistematizado do livro de Provérbios. Como eu falei ontem, durante esse período agora eu estou precisando descansar um pouco, estou dando aula, estou fazendo muitas coisas e nós não estamos fazendo a nossa live das 23 horas de maneira sistematizada como a gente vinha. Ela vai acontecer de maneira esporádica, vez por outra nós vamos ter, mas o estudo do livro de Provérbios ou essa live matinal como devocional todos os dias nós vamos ter. 11 horas da manhã você tem um encontro marcado comigo, tá bom? Beijo no seu coração, fiquem na paz e até amanhã, em nome de Jesus.